Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 6 de março do ano 2020. Hoje é sexta-feira. Nós iremos iniciar um estudo hoje na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses para mostrar aos irmãos a divindade de Jesus Cristo dentro desta carta. Os gnósticos, eles negam a divindade de Jesus, né? Eles negam o Evangelho de João, exatamente porque o Evangelho de João, ele mostra a divindade de Jesus Cristo. E nós queremos também mostrar que Jesus é Deus, não só dentro do Evangelho de João, mas também dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Tem muita gente aí que na verdade é gnóstico e está acusando o Evangelho de João de gnóstico, sendo que essas pessoas nem sabem o que é gnosticismo. Então, essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela foi escrita no ano 60, exatamente para combater o gnosticismo. Eu vou ler aqui na introdução aqui para os irmãos, que diz assim: como as cartas aos Efésios e aos Filipenses foi escrita em Roma durante a primeira prisão de Paulo, o apóstolo nunca havia visitado Colossos, situada a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja ali talvez tenha sido estabelecida por Epáfras, Filipenses 23, quem, com muitos outros, provavelmente se converteu durante os 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso. Então, qual que foi o objetivo, meus irmãos? Qual que é o propósito de Colossenses? Por que Paulo escreveu essa carta aos crentes na cidade de Colossos? Havia alguém ido a Colossos e ensinado uma filosofia atraente, mas muito perigosa, ou seja, o gnosticismo já foi combatido por Paulo já nessa época aqui. Essa doutrina chamada gnosticismo, que até hoje ela é a base de muitos ensinamentos heréticos, né? É uma doutrina que tem sido enfatizada hoje nesses últimos dias. É uma doutrina herética, é uma doutrina puramente ariana. Ário era um presbítero da igreja de Alexandria que negava terrivelmente a divindade de Jesus. Então essa doutrina ela nega a trindade de Deus. Se você tem alguma dúvida sobre a trindade, meu irmão, assista os vídeos do pastor Gabriel de Oliveira Porto. É perito no assunto. O doutor Adalto Lourenço também, ele mostra a divindade, a trindade ela existe, Deus é trino. Deus é trino, o homem é trino. O homem é corpo, alma e espírito. A família é trino, é esposa, esposa e filho. Então é trino. É 3 em 1. Então, essa doutrina herética, chamada gnosticismo, ela é enfatizada hoje por muitas religiões. E ela tem sido, Satanás tem levantado essa doutrina nesses últimos dias para fazer essa confusão terrível, como eu disse. Eles negam a trindade, eles negam o Evangelho de João. Pessoas que na verdade estão dizendo que o Evangelho de João é gnóstico, na verdade eles não sabem nem o que é gnosticismo. Eles que são gnósticos. Por que eles negam o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João, ele mostra a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Isso é fato, João 10, versículo 30. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus falou isso lá em João 14, Jesus fala isso. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, essa doutrina é a base de muitos ensinamentos heréticos. Então, para mais informações, os irmãos têm que, sobre esse erro teológico, os irmãos têm que ver o capítulo 2, versículo 18. E a passagem de 1, 15 e 23 é a que representa mais plenamente a glória eterna do Filho de Deus, pré-existente, onipotente, exaltado e eterno. Deus, Jesus, ele é Deus, Jesus ele é onipotente. As pessoas estão dizendo que Jesus não é Deus.
Meu irmão, que ignorância é essa? Se Jesus ele não é Deus, então por que ele ressuscitou mortos? Ninguém tem poder para ressuscitar mortos a não ser Deus. Jesus é Deus, ele ressuscitou mortos. Tem várias ressurreições que Jesus fez. O filho da viúva de Naim, Lázaro, um corpo já com 4 dias em estado de putrefação, estava podre já. Então Jesus é Deus. Então Paulo ele enfatiza aqui aos Colossenses. Paulo escreveu essa carta para combater essa doutrina diabólica e satânica chamada gnosticismo, que tem se levantado nesses últimos dias e tem feito uma confusão tremenda e tem tirado muita gente da presença de Deus. Tem enganado neófitos, pessoas que não estudam a palavra, pessoas que não têm conhecimento. Uma pessoa que conhece as escrituras não cai em heresia. Quem cai em heresia é pessoas que não estudam a Bíblia, são crentes preguiçosos. Os chamados Maria vai com as outras, que quer comer tudo de YouTube, quer engolir tudo de YouTube e não sabe refinar o que está no YouTube. Tem que saber refinar, meu irmão. O YouTube é terra de ninguém. Tem muita mensagem boa, tem muitos pregadores sérios no YouTube, mas também no YouTube tem muita balela. Tem muita balela. Então eu quero ler aqui Colossenses 1, versículo 15. Paulo diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O irmão sabe qual que é a interpretação desse versículo? A interpretação é a seguinte: da forma como foi aplicada aqui ao nosso Senhor, este termo grego, no grego é prototoxo, refere-se à prioridade de posição e não de origem. Este significado fica claro no Salmo 89, versículo 27. Nós temos que ser bereanos, nós temos que estudar a palavra. Que diz assim: também eu farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Portanto, a afirmativa em Colossenses 1, versículo 15, é que Cristo, como Filho eterno, tem a posição de prioridade em relação a toda a criação. No sentido de que ele era antes de todas as coisas, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é Deus, meu irmão. Jesus é Deus. Ele criou todas as coisas, versículo 16. Jesus é Deus. Versículo 16, então está aqui dentro da carta de Paulo aqui, mostrando que Jesus é Deus. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Jesus. As pessoas não estudam a Bíblia, elas não prestam atenção. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é Deus. Todas as coisas. Ele criou todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Isto é, Deus Pai estava nele. Deus Pai estava nele. Onde está escrito isso? Na Bíblia, meu irmão. Examine aí. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É só você entrar no Google lá e perguntar onde que está escrito. Você vai achar. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 1,19. 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude divina, ela habita em Jesus Cristo. Deus Pai estava com ele. Leia João 17, 21, 23. Deus, Espírito Santo, estava sobre ele em toda a plenitude. Leia Isaías 42, versículo 1. João 3, 34. Leia 1:20. 1:20 que diz assim: que havendo por ele feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.
Contra fatos não há argumentos. Jesus é Deus. Eu posso mostrar para você que a plenitude da divindade. Aonde que está isso? Isaías capítulo 11, versículo 2. Leia lá, leia com atenção. Prestando atenção. Observando pontos e vírgulas. E você vai ver os 7 espíritos lá em Isaías 11, versículo 2. O problema é que as pessoas hoje elas não querem mais estudar as escrituras. Esse é o problema das pessoas que caem em heresia. Então vamos para o capítulo de número 2. Onde Paulo ele continua combatendo esse mal, essa heresia chamada gnosticismo, essa doutrina ariana que nega a divindade de Jesus, que nega a trindade, que nega o evangelho de João. Por quê que nega o evangelho de João? Qual que é o propósito do evangelho de João? O propósito do evangelho de João é mostrar a divindade de Jesus Cristo. Por isso que ele está sendo combatido. Satanás ele odeia que Jesus seja Deus. Ele queria ser Deus. Isaías 14 fala sobre isso, que ele queria subir acima das mais altas nuvens e estabelecer um trono lá e ser semelhante a Deus. Então Satanás ele odeia o evangelho de João exatamente porque o evangelho de João ele enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Na carta do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 2, Paulo aqui está combatendo os gnósticos. No versículo de número 4, diz assim: e digo isto, Colossenses 2, versículo 4, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então esses camaradas, eles sabem persuadir. Eles são lobos encapados de ovelha. Eles têm uma lábia, eles sabem persuadir pessoas neófitas, eles sabem persuadir pessoas que não estudam as escrituras. Então Paulo diz, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Eles sabem persuadir, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, assim também andai nele. Jesus é Deus. Fique naquilo que você aprendeu. Se você recebeu a Jesus Cristo, fique com ele, ande nele. Eu aceitei em 87, estou firme com ele e não abro mão dele. Jesus é Deus. O versículo 7, Paulo fala assim: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados nela, abundando em ação de graças. Amados irmãos, nós vamos continuar a mensagem no outro áudio. Muito bem, meus irmãos, continuando nosso estudo aqui na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo ele está enfatizando aqui a divindade de Jesus. Se você tem alguma dúvida que Jesus é Deus, leia essa carta. Leia essa carta de Colossenses. Jesus é Deus e ponto final. Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado. O que Paulo está falando aqui? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tem muita gente que está sendo presa por falsos doutores, por falsos mestres, por falsos pseudos conhecedores de grego e de hebraico. Nesses últimos dias. Tem muita gente que tem sido presa desses homens. Então Paulo fala assim: irmãos colossenses, irmãos dos últimos dias também. Isso é para nós dos últimos dias. Nos últimos dias surgiria essas heresias. E esses homens iam rebanhar milhares de neófitos. Eles rebanham pessoas neófitas. Pessoas que não lê Bíblia, que não estudam a palavra. Em outras palavras, são pessoas preguiçosas que não querem saber de estudar. São presa desses homens. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E nós temos visto isso nesses últimos dias. A verdade, ela tem sido combatida nesses últimos dias. A palavra de Deus, ela tem sido afrontada.
O evangelho de João tem sido afrontado, a Bíblia tem sido afrontada nesses derradeiros dias. São características da volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o próprio Paulo falou isso para Timóteo, que nos últimos dias muitos iam apostatar da fé, ou seja, retirar da fé, sair da fé, e ia dar ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônio. Nós temos visto isso, meus irmãos. Pessoas que outrora eram a bênção na igreja, hoje virou a casaca, virou o caneco e está aí dando ouvido à doutrina de demônio, espíritos enganadores e trabalhando contra a palavra, trabalhando contra a verdade. Então Paulo fala aqui em Colossenses: tende cuidado, tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, preste atenção, cuidado, sinal vermelho, cuidado, meu irmão. Nós estamos vivendo em dias de sinais vermelhos, onde a palavra tem sido bombardeada por heresias de perdição nesses últimos dias. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. O gnosticismo é uma filosofia. Pessoas que acham que sabem muito. Gnosticismo significa isso também, ciência do saber. Pessoas que se acham peritos em Bíblia, perito em grego, em hebraico, em história, e tem feito essa confusão terrível. O nosso conhecimento, meu irmão, é em parte. O próprio Paulo diz, Paulo ele era erudito, Paulo era doutor, e ele mesmo diz que o nosso conhecimento é em parte. Então, meu irmão, não se envolva onde você não entende. Onde você não entende, não se envolva, porque você não vai entender mesmo. Então Paulo fala: tende cuidado para que ninguém vos faça a presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha o versículo 9, que coisa tremenda. Paulo enfatiza a divindade de Jesus Cristo, porque nele quem? Paulo está falando de quem? Ele está falando de Jesus, porque nele, Jesus habita corporalmente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus, Jesus ressuscitou morto, quem ressuscita morto é só Deus. Jesus curou cego, quem cura cego é só Deus. Jesus cura de doenças que não tem cura, é só Deus que pode fazer isso. Eu conheço pessoas que foram curadas de AIDS pelo nome de Jesus. Quem faz isso é só Jesus. Só Jesus que pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer isso. Curador nenhum pode fazer isso. Agoreiro nenhum pode fazer isso. Macumbeiro nenhum pode fazer isso. Quem cura doenças é só Deus. Quem ressuscita morto é só Deus. Quem dá vista a cego é só Deus. Jesus é Deus, meu irmão. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João. O evangelho que está sendo combatido nesses últimos dias é porque ele enfatiza a divindade de Jesus. Por isso que ele tem sido combatido. Essas pessoas trabalham contra a palavra e Deus vai prestar conta com esse povo. Ai desses pseudos conhecedores de grego, de hebraico, que estão aí nesses últimos dias fazendo essa confusão toda aí. Eles vão prestar conta no tribunal de Cristo, porque estão enganando milhares de neófitos. E a Bíblia diz: nenhum de vós quereis ser mestres, porque receberão mais duro juízo. Meu irmão, tome cuidado. Ser mestre não é simplesmente você pegar a palavra e sair aí pregando babuzeira, não. O próprio Paulo diz que nós temos que apresentar a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Cuidado com aquilo que você está ensinando, porque isso pode ser contra você naquele grande dia, porque você está conduzindo almas. A responsabilidade é muito grande, você está conduzindo almas, meu irmão. Então vamos lá, porque nele quem? Jesus de Nazaré, em Jesus de Nazaré habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. Os sete Espíritos de Deus
mundo da plenitude. Eu vou ler para os irmãos aqui, para nós poder encerrar, né? Que está em Isaías. Irmão, vamos ler a Bíblia, vamos estudar. Nesses últimos dias nós temos que estudar. Quem não conhece de escritura, quem não lê Bíblia, quem não estuda, vai cair nessas heresias de perdição. O inimigo tem se levantado ferrenhamente nesses últimos dias para combater a palavra. Então Isaías enfatiza aqui porque Isaías 11, versículo 2. Vou ler o versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Meu irmão, pega uma caneta aí agora. Pega uma caneta, pega um papel e anota aí. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aqui os 7 Espíritos de Deus aqui, meu irmão. É porque as pessoas lêem a Bíblia igual jornal. Pega uma caneta aí e anota. Vamos lá? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre ele quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61. E ele repete lá em Lucas, quando ele entra na sinagoga e lê o mesmo texto. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro ponto. O Espírito de sabedoria. Segundo ponto. E de inteligência. Aliás, de entendimento. Terceiro ponto. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. Quinto ponto. O Espírito de conhecimento. Sexto ponto. E o Espírito de temor do Senhor. 7 ponto. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, meu amado irmão. Jesus é Deus. Contra fatos não há argumentos. Então, nesses últimos dias, nós temos que examinar as Escrituras se nós não queremos ser enganados por espíritos enganadores e a doutrina de demônio que tem se levantado ferrenhamente contra a palavra. Tem se levantado um grupo ferrenhamente contra o Evangelho de João. Tem se levantado contra a Trindade. Tem se levantado contra Deus, contra Jesus. E nós temos que combater a verdade. Nós temos que combater, aliás, nós temos que combater a mentira. Nós temos que combater a mentira. Nós temos que combater os falsos ensinos. Nós temos que combater os hereges. E eu peço, pelo amor de Jesus Cristo, aos pastores da mídia que estão me ouvindo. Parece que os pastores da mídia estão acovardados. Já que tem muita gente na internet que não gosta de ouvir pessoas simples, como o pastor João Peixoto. Que não gosta de ouvir pessoas que não sabem falar direito, como o pastor João Peixoto. Irmão, já que as pessoas gostam de ouvir os pastores da mídia, os grandes da mídia. Então eu peço aos pastores da mídia, você que está me ouvindo aí, pastor de mídia, você que é famoso aí na internet, você que é pregador de congressos grandes aí, né? Você que prega aí em grandes festas aí, prega aí para 30, 40 mil pessoas nos congressos. Irmão, é hora de você levantar e defender o nome de Deus, o nome de Jesus. É hora de você defender a Trindade. É hora de você defender a palavra, você que é erudito, você que estudou grego, que estudou hebraico, você que é PhD, você que é mestrado, você que é bacharel em teologia. Meu irmão, saia do comodismo, saia da zona de conforto, vamos defender o nome de Deus, vamos defender o nome de Jesus, vamos defender a Trindade, vamos defender a palavra. Cadê você? Quem tem se levantado é só as pessoas simples que têm se levantado nesses últimos dias para defender a verdade. Mas os grandes da mídia tá tudo sumido. É hora de você se levantar, meu irmão. Porque a verdade tem sido combatida por esses falsos mestres nesses últimos dias. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.